Olá, quinto ano, tudo bem? Bom, a nossa aula, de geografia de hoje vai dar sequência ao texto que nós iniciamos na semana passada, que fala sobre a rede urbana, né? Lembra que na semana passada nós falamos que a rede urbana, esse termo se refere a um conjunto de cidades e os grandes centros nacionais. Eu falei também sobre a conurbação. O que é isso, né? O que vem ser a conurbação? Bom, essa palavra também é complicada de se falar. Ela quer dizer quando um município ele fica praticamente dentro de outro município. Quando você pode transitar de um município para o outro. Às vezes você nem percebe que você saiu de um município e você já está em outro. Isso acontece muito na grande São Paulo. Então esse termo conurbação quer dizer isso, tá? É quando você pode transitar de um município para o outro sem perceber que houve a mudança do município. Falamos também sobre a hierarquia, né? Falamos sobre a metrópole, a grande metrópole, falamos sobre capitais regionais e falamos sobre os centros regionais. Hoje nós vamos dar sequência na página 236, nós vamos fechar aí falando sobre centros de zona e centros locais. Nós temos aí São Bento do Sul, Santa Catarina, que é um exemplo de centros de zona. E nós temos também, uma imagem de São Paulo que demonstra centros locais. Então, o que são centros de zona? São cidades menores, comparadas aos centros sub-regionais e que se destacam por uma economia mais diversificada. Quando nós aprendemos sobre as regiões, sobre o estado, nós podemos ver que Santa Catarina, Rio Grande do Sul é uma região, a região sul é uma região muito bem desenvolvida, tá? Aonde há melhor oferta de trabalho e melhor infraestrutura de serviço, como mercados, lojas e etc, tá? E nós podemos ver que nesses centros, de zona, nós podemos contar com mais ou menos cerca de 192 cidades, de aproximadamente 45 mil habitantes, tá? Aí nós temos o exemplo, de algumas cidades, inclusive a cidade de São Bento do Sul, em Santa Catarina. Centros locais são cidades pequenas, com aproximadamente 10 mil habitantes, que influenciam somente em suas respectivas áreas rurais. Já é voltado mais, para o campo. Os moradores dessas áreas rurais buscam por atendimento médicos, remédios e outros serviços. Inclusive, hoje no Brasil, cerca de 4.473 pequenas cidades que têm menos de 10 mil habitantes, tá? São exemplos: Água Branca, Ariflama, Capitólio, e dentre outras cidades. Aí vocês vão observar o mapa, aí tem uma atividade, Vamos observar o mapa. Esse mapa representa a hierarquia urbana das regiões sudeste, que é a nossa região, e a região sul do Brasil. É aquela bem pequenininha lá na pontinha do mapa que só tem 3 estados. E posteriormente responda às questões. Então vocês vão analisar o mapa, ele tem a sua legenda e vocês vão dar uma olhada no mapa e vão responder de acordo com o mapa.
Bom, na página 237, nós temos aí o deslocamento populacional entre cidades no Brasil. Quando nós estudamos as regiões, nós aprendemos que a população do norte, do nordeste, eles se deslocam muito à procura de quê? De oportunidades, que a vida no norte, no nordeste, é uma vida mais difícil. Então, o que acontece? Eles se deslocam, tá? De um lugar para o outro, geralmente de uma região para outra, em busca de melhores condições de vida. Como abordamos anteriormente, as cidades brasileiras são classificadas em 5 grandes grupos, segundo o seu grau de importância ou atração na região na qual ela está inserida. Professora Georgette, quais são os 5 grandes grupos? Tá aqui, tá? A metrópole, as capitais regionais, os centros sub-regionais e as 2 que nós vimos hoje, tá? Centros de zona e os centros locais. Então, as grandes cidades, elas estão distribuídas as cidades, né? Para falar as cidades brasileiras, elas estão divididas em 5 grandes grupos, que são esses 5 grandes grupos aí. Segundo o seu grau de importância ou atração na região na qual ela está inserida, ok? Os deslocamentos populacionais no Brasil ocorrem devido a fatores mencionados. São populações que se movimentam durante o dia a estes grandes centros e posteriormente retornam no final do dia para a sua cidade. Quantas pessoas saem daqui da Baixada Fluminense e vão trabalhar lá no centro da cidade, né? Então, há um deslocamento, tá? Das pessoas que saem de um determinado local e vai para os centros para poder trabalhar e no final do dia volta. É esse deslocamento que o livro está falando, tá? Uma das maiores causas do deslocamento diário das pessoas no Brasil é a questão do emprego, tá? Muitas pessoas moram aqui, né? Moram em São João, moram em Nova Iguaçu, moram em Queimados, moram em Mesquita, moram em Belford Roxo, né? E quantos outros locais aqui dentro da Baixada Fluminense e saem de manhã bem cedinho, alguns até de madrugada, e vão para o trabalho, para o centro de trabalho. Então, um dos motivos, né? Um dos fatores principais desse deslocamento é o emprego, é o trabalho, tá? Esses fenômenos, né, acontecem em regiões metropolitanas do Brasil. Então, com esse constante movimento, surge o termo cidade dormitória. Você chega em casa já quase na hora de dormir, você janta, né, dorme e daqui a pouco você tem que levantar e fazer de novo aquele percurso todo. Então, você fica mais tempo lá no seu trabalho do que na sua própria casa, tá? O fator educacional também é motivo de deslocamento populacionais. O padrão de concentração de estabelecimentos de ensino superior em determinadas cidades leva à necessidade de deslocamento frequente dos estudantes em sua residência e unidades de ensino superior, né? Agora não, agora nós já temos aqui bem perto de nós algumas, né, faculdades, algumas universidades, mas antes não tinha. Tínhamos que nos locomover lá para o centro da cidade, tá, para poder estar fazendo o ensino superior. Por último, a questão da busca por um tratamento específico na área de saúde. Infelizmente, isso acontece muito, né? Quantas pessoas elas não têm condição de ser tratadas aqui no local onde que mora e vai procurar, né, um atendimento médico melhor, especializado lá embaixo, longe, bem longe da nossa residência, né? Como, por exemplo, quando alguém está doente com uma enfermidade, um câncer, a AIDS, recuperando de queimaduras e entre outras coisas, tá? No interior do estado de São Paulo, ao Hospital do Câncer, em Barretos, que todos os dias recebe mais de 4.000 pacientes em busca de tratamento e prevenção contra a doença. Nós aqui não temos, né? Eu tenho uma amiga que, inclusive, ela veio a falecer agora no mês de abril, quando eu não trabalhava à tarde.
ela vinha praticamente todo dia aqui em casa para ser alfabetizada. Ela já tinha 65 anos e ela não sabia ler. E ela tinha um sonho muito grande de aprender a ler. E quando eu conheci, ela já estava fazendo tratamento do câncer no estômago. Ela teve o câncer voltou e ela estava fazendo o tratamento. E quando ela começou a fazer, né, aquelas aplicações, ela tinha que ir lá embaixo, no centro da cidade. Ela passava o dia todinho. Geralmente a consulta era na segunda-feira. Ela pegava o engarrafo para entrar, saía de casa às 4 horas da manhã. E às vezes era 4, 5 horas da tarde, ela não havia chegado. O procedimento durava só 2 horas e o tempo maior, muitas das vezes, ela estava no trânsito, por causa, né, da distância, porque aqui, bem perto de nós, não tem um hospital especializado. Então, um dos motivos, tá, do deslocamento é o emprego, é a escola, né, a nível superior e também a saúde, que leva as pessoas a se locomover, a se deslocar da onde mora para os centros. E depois nós temos a página 238, concluindo aí, tá? A número 1, a número 2 só tem uma opção, tá? A número 3 você vai responder de acordo com a rede urbana, tá no texto. Você vai explicar, né, como é que são as cidades dormitórias. A professora Georgette acabou de falar, ok? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.